Olá, meus amores! Hoje eu vou fazer uma representação de um azulejo. Vem comigo! Para isso, a gente vai precisar de uma folha quadrada. Aqui a gente tem um retângulo, uma folha de sulfite. A gente vai pegar essa parte menor da folha e vai alinhar com uma das laterais. Dessa forma. O restante a gente recorta. Eu já tenho aqui um quadrado e já tenho a primeira dobra também. Então, a gente coloca com a parte maior voltada pra gente, para baixo, e eu vou dobrar novamente ao meio. Ponta com ponta, bem alinhadas. Aí pode marcar a folha. Novamente, eu deixo a parte maior voltada para mim, né, para baixo, e dobro novamente ao meio. Pronto, ao todo foram 3 dobras. Vou deixar essa parte maior voltada para cima. A parte que é totalmente fechada, eu vou deixar voltado aqui, no meu caso, na minha esquerda, e a parte menor, igualmente a essa fechada, mas a parte aberta, ela vai ficar voltada para mim, nesse sentido, tá? Na verdade, pode ser de qualquer lado, mas assim eu vou poder dar uma dica bem interessante para vocês. Na hora de fazer o desenho, a gente vai fazer uma espécie de moldura em volta desse triângulo. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Desse jeito, é uma moldura. Essa moldura, ela poderia ser simples, só com uma linha curva, né, uma linha ondulada, assim. Mas dessa forma eu fiz uma moldura. Só que assim vai ficar um desenho muito simples. Então a gente pode elaborar um pouquinho mais. Vou pegar um outro exemplo aqui para vocês. Não precisa virar folhinha. Eu só tô virando para vocês poderem ter mais um exemplo. Eu vou fazer aqui como se fosse uma pétala. Ela pode ser dessa forma. Ela pode ter uma pontinha aqui também, um biquinho, tá? E aqui eu vou fazer linhas curvas, como se fossem curvas e contracurvas. Um pouquinho mais trabalhado. Ondulações. Quanto mais detalhes, mais rico vai ficar o resultado final também. Eu acredito que dessa forma eu já tenho um trabalho bem bacana. Aqui no meio eu posso fazer também mais algum detalhe. Por exemplo, como se fosse uma flor. Então eu fiz como se fosse uma moldura primeiro e um detalhezinho no meio. Lembra aquele meu primeiro exemplo? Super simples? Aqui eu poderia também fazer algo bem simples. Por exemplo, isso daqui. Tá? Mas eu não indico que seja tão simples assim. Acho que fica legal algo um pouquinho mais trabalhado. Deixa eu mostrar para vocês outros exemplos. Olha, esse também tá simples, é uma linha um pouquinho mais curva do que essa, só que no meio eu coloquei um detalhezinho um pouquinho mais trabalhado. Este aqui já tá bem mais desenhado. E esse que eu acabei de fazer, né? Que eu achei que ficou bem legal também. Tá? Mas aí você que escolhe. A dica é que faça como se fosse uma pétala aqui. Eu vou mostrar o porquê disso, tá? Daqui a pouco. Bom, agora a gente vai passar o lápis 6B um pouco mais forte em cima do contorno, né? Então, o desenho que já tá aqui eu vou contornar com o lápis 6B, para que ele fique bem forte mesmo, uma linha mais grossa. E para que esse grafite saia realmente no papel, dessa forma, em todo o desenho. Eu já tenho aqui um pronto para adiantar um pouquinho.
Se você não tem um grafite 6B, você pode usar o grafite que você tem mesmo, normal. Eu só não indico muito a lapiseira, porque ela te dá um pouquinho mais de trabalho para fazer a atividade. Agora, a minha ideia é passar esse desenho aqui, esse grafite, ele vai soltar e vai passar para as outras partes. Aqui eu já até fiz um exemplo, mas eu vou abrir todo o quadrado para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Esse triângulo, esse primeiro que eu desenhei, eu vou virar em cima de outros triângulos, de todos eles, na verdade, tá? Então, este primeiro aqui, olha, eu já tinha até feito aqui em cima da lateral. Eu dobrei ele em cima do triângulo da lateral. O desenho tá aqui, ó, na parte de cima. Eu peguei qualquer instrumento um pouquinho mais pontiagudo e passei em cima dele. E fui passando em todo o papel. E aí vocês podem perceber, principalmente se eu chegar um pouquinho mais próximo, que o desenho ele foi transferido para o outro lado. Então, vocês vão fazer isso e vão depois retirar esse desenho todo. Assim que você conseguir enxergar direitinho, você contorna novamente com lápis 6B ou lápis que você tiver, né, um pouquinho mais forte, aperta bem. Aonde você não consegue enxergar muito bem, volta a virar o papel e passa qualquer instrumento um pouquinho mais firme, né? Pode até passar o dedo, mas eu acho que a pontinha da caneta do lápis vai fazer o trabalho melhor. Contorna todo ele. Lembrando que o azulejo ele foi bem importante, é ainda, né? Mas teve um período onde utilizaram muito azulejo em Portugal, por exemplo, lá no século XVII, na Europa, onde eles transmitiam algumas mensagens, paisagens bíblicas, por exemplo, alguns fatos históricos, né? Mitologia. E usavam aquele tom azul, né? O azulejo com fundo branco e o desenho em azul. No período barroco, e foi trazido também para o Brasil um pouquinho mais tarde, lá no século XVIII, comecinho do século XIX, e foi muito utilizado não só pela igreja, mas também pelos governantes. Então, a gente pode encontrar o azulejo nas paredes de igrejas, em fontes, e sempre muito bonitos. Bom, continuando aqui, você vai passar para todos os triângulos. Então, eu terminei de retirar aqui, eu viro este triângulo para o lado novamente e vou fazer a mesma coisa. Pego a pontinha de um instrumento, de uma caneta e vou forçar bem, bastante, tá? Cuidado só para não rasgar. Ó, pode ver novamente que saiu. Eu não vou transferir todo ele, porque senão fica muito demorado, vai ficar um vídeo muito longo. Mas, à medida que você vai passando, você passa o lápis 6B para reforçar e aí você vai transferindo para os outros lados também. Todos os triângulos vão ter esse desenho. Vai ficar um desenho assim bem simétrico, bem organizado, então não tem como ficar feio. Aqui eu já terminei de passar todos os lados, então todos os triângulos receberam o desenho e eu reforcei. Não tem como ficar feio, é um trabalho que, por conta da simetria, fica maravilhoso. É importante também caprichar na pintura para que ele fique uma finalização bem interessante, né? Bem bonita, bem caprichada. Olha, atividades feitas por alunos. Aquele meinho, aquela dica que eu dei para vocês, para fazer a pétala, ela vai resultar nisso daqui, olha, uma flor bem no centro. Aqui é a mesma coisa. Vocês podem ver que o tom de azul aqui é o que o aluno tem. E também, se quiser usar uma outra cor, não tem problema. A proposta é que utilize o azul, né, bem característico do azulejo português,
mas nós sabemos também que eles utilizavam outras cores, por exemplo, o mostarda, né, o amarelo junto. Aqui, este aluno ele colocou vermelho, que ficou bem legal, bem interessante também. Então, a pintura, ela é interessante quando você faz o contorno, né, a bordinha. Se vocês forem analisar, a gente acaba pintando o que tá na moldura, né, na bordinha, na margem, e dentro fica branco. Essa partezinha que a gente faz também um detalhezinho, pode pintar de azul, como tá aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima, tchau, tchau!